Boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a mais um evento do curso de Bacharelado em Teologia do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unidade São Paulo, Campus Pio 11. Nesta noite nós teremos uma mesa redonda, a teologia em diálogo com a educação ambiental, étnico-racial e em direitos humanos. Antes de passar a palavra para o professor Antônio, para a abertura oficial, então, deste evento, eu gostaria de lembrar que, para a certificação, é fundamental que estejamos inscritos no evento pela página do Unisal. Eu vou colocar o link daqui a pouco no chat também. Nesse link é importante que o nome esteja completo, que não haja abreviações, porque é dessa maneira que sairá no certificado de vocês. Também haverá uma lista de confirmação de presença com um novo link que durante o evento eu vou postar algumas vezes. Então, por favor, fiquem atentos aos dois links. Aqueles que não fizeram a inscrição terão tempo ainda de fazer a inscrição durante o evento e também a confirmação da presença durante o evento, tá bom? Então, eu passo a palavra para o professor doutor Antônio Ordson da Silva para a abertura oficial e a apresentação, então, dos nossos palestrantes desta noite. Karen, boa noite, muito obrigado pela acolhida, pelas orientações e, de imediato, quero aqui saudar todas as pessoas que estão conosco, né, presentes aqui virtualmente, né, para mais um encontro de teologia. Desde fevereiro, a gente vem realizando esses encontros que nós chamamos colóquio. De maneira particular, nós chamamos uma mesa redonda, porque teremos a participação de 3 professores, com uma temática que ela é muito importante para a formação do teólogo. Primeiro, porque essa temática ela é de extrema necessidade para o mundo, principalmente hoje. Bom, sempre foi. E hoje, com grandes escândalos, né, no campo, né, dos direitos humanos e a questão étnico-racial, constantemente nós acompanhamos pelas redes sociais as afrontas ao humano, não é isso? Então, é uma questão que é necessária para a formação do humano. O humano constantemente precisa pensar sobre si mesmo. Constantemente, o humano precisa identificar o valor que ele tem. Identificar esse valor no outro e preservar o valor no outro. Mas, infelizmente, um cenário político, social, econômico, nem sempre isso é garantido. Portanto, a grande necessidade de refletir sobre o humano. Então, diretamente aqui a questão étnico-racial e direitos humanos. E por que sobre o meio ambiente? A nossa casa comum, o Papa Francisco já nos recorda, né, nos chama a atenção. E hoje nós temos... o humano ele começou a perceber que ao agredir a sua casa comum, ele está agredindo a si mesmo, está agredindo todas as espécies. Então, é um tema também que deve ser recorrente. No nosso contexto de Brasil, falar sobre meio ambiente, né, ficou uma coisa que, por um lado, ela é necessária, por conta, né, de todo o cenário de desmatamento, etc., e por outro, é uma coisa que ficou um pouco batido por conta da politização, né, no entorno de tudo isso. Então, parece-me que não há muita voz, né? Ou se há, ela é calada, né, em razão de um sistema político que não procura sustentar um discurso com o mundo real. É um problema que nós estamos vivendo. Bom, se é necessário para a formação humana, para a formação do teólogo, é de extrema necessidade. Né? Com isso, nós estamos atendendo marcos regulatórios do Ministério da Educação, em que o teólogo, eu falo teólogo, mas qualquer curso de graduação deve obter uma formação continuada sobre o meio ambiente, a questão étnico-racial e direitos humanos. E o teólogo, eu digo de maneira muito assim, precisa, porque as nossas próprias DCNs regulam essa formação. Então, com isso, eu apenas contextualizo, né, o porquê dessa temática, né, que de imediato pode falar, nossa, direitos humanos, étnico-racial e a questão ambiental, com a teologia, sim, o que faz todo o sentido.
acima de tudo, o ambiente, né, a casa, né, aquilo que nós entendemos pela natureza, no seu sentido mais global, é criação de Deus. Isso toca diretamente o mundo da teologia. Então, dou aqui as boas-vindas aos nossos queridos alunos de teologia. Aqui nós temos, inclusive, gente se identificando, né? O Rafael Cruz, ele foi muito claro. Boa noite, Rafael, do primeiro ano de teologia, Diocese de Jundiaí. Lucas deu boa noite. Aqui tem o Emerson, que é externo. Ele fala, olha, sou do público externo, assim como o professor Tadeu, agora há pouco comentou. Então, bem-vindos, né, aos alunos, público externo e também alunos de outros cursos de graduação. Porque aqui eu já vou falar dos professores, professor Bruno, é do curso de Direito, professor Tadeu de História, o professor Hélio, já da área de Engenharia, também são de outras áreas, né, de outras ciências também, provavelmente tenham convidado. E também presença de professores, sempre temos, inclusive da teologia. E temos uma presença ilustre aqui, que é a professora Suilan, que é da filosofia, né, de Lorena, professora de línguas, de latim, e aqui está reencontrando alguns amigos, ex-alunos. Bom, e agora falando diretamente dos nossos professores. Os 3 professores que aqui estão conosco, né, são professores do Unisal Lorena, né, de uma unidade que ela é muito querida, né, uma unidade que expressa, né, de maneira, eu diria assim, plena, o carisma, né, o espírito salesiano, por toda a tradição que lá em Lorena tem. E aqui nós temos os 3 professores lá de Lorena. Então, irei apresentá-los por ordem alfabética, o professor Antônio Tadeu de Miranda Alves. Né? Ele é mestre em História Social pela PUC São Paulo, licenciado em História pelo Unisal, havendo ex-aluno do Unisal, professor, então, Lorena, como eu falei, é membro do Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais, né, do Unisal. O professor Bruno Pereira Criado, ou Bruno Criado, mais assim melhor conhecido, né? É mestre em Direito, também pelo Unisal, olha, ex-aluno nosso, coordenador do curso de Direito do Unisal e membro do Núcleo de Educação em Direitos Humanos do Unisal. E o professor Hélio Rodrigues Bassanelli é engenheiro, né, agrimensor e cartógrafo pela Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga. Atualmente faz o doutorado em Desastres Naturais, né, pela Unesp, e é mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté. Professor do Unisal Campus Lorena, membro do Núcleo de Educação Ambiental. E o professor Hélio nos falou agora há pouco que fez Geografia no Unisal, também um ex-aluno do Unisal. Ou seja, nós temos aqui 3 ex-alunos professores do Unisal. Isso é muito bom. Significa que o Unisal é uma instituição que valoriza, né, os seus alunos e que serão sempre bem-vindos, ainda mais para trabalhar na própria instituição. Bom, tema, como eu contextualizei, a mesa redonda é a teologia em diálogo com educação ambiental, étnico-racial e direitos humanos. Então, nós vamos seguir a seguinte dinâmica, né? Como nós combinamos, eu sei que o tempo é curto, aqui é uma apresentação dessa temática, de apresentação de desafios, algumas perspectivas, ou tentar chamar os alunos para um diálogo tão importante. Então, cada professor terá, em média, 20 minutos, que é uma exposição muito curta, né? E eu sei que parece que o professor Hélio inicia, né, essa atividade, e depois seguimos com o professor Bruno, o professor Tadeu, e aí fiquem muito à vontade. Bom, após a exposição dos nossos 3 professores, aí nós teremos um tempo de diálogo, né, com os nossos alunos, com os participantes que aqui estão, um momento, um plenário. Então, os alunos podem deixar os comentários aqui no chat, né, alguma pergunta, ou após, né, a exposição, a conferência dos professores, podem ligar aqui a câmera e o microfone e diretamente se dirigirem aos nossos professores. Tudo bem? Então, professor Tadeu, professor Bruno, professor Hélio,
bem-vindo. Eu sei que estamos em casa, né, é a nossa casa, Unisal, mas eu digo bem-vindos num contexto, né, de curso de teologia, que aqui nós temos os nossos alunos, em grande parte, claro, da teologia. Então, bem-vindos e uma boa conferência. Tá bom? Então, de imediato, eu passo aqui a palavra para o professor Hélio, para a sua exposição. Por favor, professor. Obrigado, professor Antônio. Agradeço. Já posso começar a apresentação, né? Então, vou compartilhar minha tela. Bom, se caso alguém não cortar um pouquinho a conexão, pode me interromper, tá? Bom, como o professor falou, sou professor do curso de Engenharia na Unidade de Lorena. Eu vou falar um pouquinho sobre a relação do homem, relação histórica do homem com o ambiente. Então, se a gente considerar historicamente, inicialmente os grupos humanos eram bem pequenos, né? Se a gente remontar lá no período paleolítico, quando o homem surge, a população era muito pequena. Então, os grupos eram pequenos, viviam de caça, pesca, eram coletores, caçadores. Então, pequenos grupos, baixa interferência nos ecossistemas. O impacto que eles causavam era muito pequeno. Depois, com o advento ali da agricultura, mais ou menos aí uns 12 mil anos atrás, a população começa a crescer, dá início aí aos primeiros grandes povoados, e isso faz com que haja também um aumento na degradação ambiental. Associado ao próximo estágio, terceiro estágio, a evolução do conhecimento e do antropocentrismo. Então, nesse período, um período que antecede ali a Revolução Industrial, então a gente percebe que o sistema de produção já em maior escala, o impacto ambiental cada vez maior. E a quarta etapa já seria a partir da Revolução Industrial, onde o impacto começa a atingir todo o planeta, grandes necessidades por recursos, grande impacto ambiental, e aí a modificação causada pelo homem começa a mudar todo o planeta. E aí o quinto estágio, que é o estágio atual, já associado à mudança comportamental, devido aos impactos que nós sentimos do nosso relacionamento histórico com o meio. Então, a gente pode citar aí o aquecimento global, mudança da temperatura do planeta, etc. E aí, se a gente pegar essa imagem, ela mostra bem a nossa relação histórica com o meio. Então, não sei se vocês estão vendo meu cursor aí, essa imagem aqui é de 1992, então de 30 anos atrás, onde os autores criaram aí uma ideia da gente aqui, ó, no ano 2000. Então, qual que era o prognóstico? Se a população humana continuasse crescendo, ela ia chegar em 2100 com 11 milhões de habitantes. Se houvesse um decréscimo muito grande, a gente passaria a ter em 2100 5 milhões. Então, a gente sabe que a gente não está nesse prognóstico mais pessimista, mas hoje nós estamos aí com quase 8 bilhões de pessoas. E a gente percebe que há uma decadência dos recursos naturais e também isso está associado a toda uma mudança de consumo, né? Se você observar aqui, a produção industrial também tende, nessa projeção que fizeram aqui, a produção industrial vai reduzir a produção de alimentos se a gente mantivesse a nossa relação histórica com o meio. Aí, a partir desse comportamento que nós tivemos com o meio ambiente, com a natureza, o homem teve tentativas históricas de preservação. A primeira delas foi a criação no século XIX do Parque de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a lei que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação na década de 30, o primeiro parque criado é um parque próximo a gente aqui, que é o Parque de Itatiaia. A ideia desses parques era salvaguardar pequenas ilhas de conservação para a posteridade. Então, seriam lugares que tivessem relevância ambiental. Esse modelo de parque é bastante criticado, mas ele foi adotado em vários países do mundo e ainda é adotado. Se a gente considerar que o panorama histórico
das conferências ambientais, ali, desenvolvimento sustentável. A primeira conferência internacional ocorre em 1972, na cidade de Estocolmo, e essa conferência ela traça os primeiros objetivos comuns entre os países, porque os objetivos antes eram pontuais. E aí, em seguida, uma conferência bem importante que deu origem a esse relatório. Esse Brundtland é o nome da primeira-ministra noruega da época, que era Gro Harlem Brundtland, que é esse relatório chamado Nosso Futuro Comum. Aí eles criam a ideia, desenvolvem a ideia de desenvolvimento sustentável, que eu abordo agora no próximo slide. Em 92, é criada a Agenda 21. Então, a gente tem várias conferências internacionais que foram abordando a questão do meio ambiente. A gente tem as COPs, inclusive a última agora de Paris, né? E as nações foram estabelecendo compromissos de redução de poluição, menor impacto ambiental. Duas grandes importantes que o Brasil participou foi a ECO 92, no Rio, e depois a Rio+20, que ela retomou bastante compromisso que os países tinham estabelecidos. Um deles foi esses 17 objetivos que a ONU estabeleceu da Agenda para 2030, que eu falo dela logo em seguida. Então, esse conceito de desenvolvimento sustentável, a ideia dele é associar o ambientalmente justo, o socialmente justo, o ambientalmente viável e economicamente sustentável. Então, a ideia é que a gente possa satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. E aí, o que eu falei agora há pouco, a Agenda 2030, ela propõe, foi criado, né, essa proposta em 2015, que são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, está lá, erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, se vocês observarem esses 17 objetivos, eles foram tratados num fórum que foi de cunho ambiental. Mas, se a gente lê bem esses objetivos, eles afetam toda a vida em sociedade. Então, a questão agrícola, a questão da fome, a questão da indústria. Então, está tudo associado a gente só consegue preservar o meio se a gente puder ter uma sociedade que tem condições de preservação, né? E aí, falando um pouquinho de educação ambiental, a primeira definição de educação ambiental, ela ocorreu lá no estado no país chamado Geórgia, que é lá perto da Rússia, numa conferência intergovernamental de Tbilisi, que a educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida. Aqui no Brasil, nosso conceito vem de 1999, quando foi criada a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então, se a gente traçar um panorama histórico aqui no Brasil, a gente tem desde 75 o Programa Internacional de Educação Ambiental, depois a conferência, que eu falei agora há pouco lá de Tbilisi, Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, e em 2000, o Programa Latino-Americano e Caribenho de Educação Ambiental. Então, a gente percebe que essa discussão ambiental, ela, apesar de parecer recente, ela é bem antiga. Aqui no Brasil, em 81, é criada a Política Nacional de Meio Ambiente, é incluído a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Em 89, a criação do Fundo Nacional de Meio Ambiente,
que apoia projetos de educação ambiental. Em 92 é criado o Ministério do Meio Ambiente e os núcleos de educação ambiental do IBAMA. Em 94, Programa Nacional de Educação Ambiental, então lá no Ministério do Meio Ambiente, no MEC, da Ciência e Tecnologia. Em 95 é criada a Câmara Temporária de Educação Ambiental do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Em 99, a Política Nacional de Educação Ambiental. Em 2000, a educação é contemplada no PPA de 2000 a 2003. Então, a gente percebe que, historicamente, a educação ambiental vem sendo tratada a nível governamental. E aí, se você observar, lá no Programa Nacional de Educação Ambiental, tem lá os mandamentos da educação ambiental brasileira. Então, os princípios: enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, concepção do meio ambiente e sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da inter-, multi- e transdisciplinaridade, vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, garantia de continuidade e permanência do processo educativo, permanente avaliação crítica do processo educativo, abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, reconhecimento e respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Qual que é a grande crítica em relação à educação ambiental? Primeiro, processo de médio a longo prazo, a gente não tem resultado rápido. E aqui no Brasil a gente tem bastante obsolescência de ferramentas e resultados. Então, as metas são imateriais, ou seja, não tem meta. É como se a educação ambiental não tivesse resultado. Então, há banalização dos processos, há uma gama muito grande de metodologias, é a falta de formalidade do processo, então a gente não sabe aonde quer chegar e não sabe de onde vai partir. E muitas vezes as comunidades elas não são envolvidas no processo de educação ambiental. E aí, quais são as potencialidades da educação ambiental? Então, se a gente olhar ali, tem todo um ciclo de vida de produto. Então, primeira coisa, entrada da matéria-prima no ciclo, está aqui, ela é processada, é convertido em bens, isso é convertido em produto, é distribuído, e aquilo vai gerar um material que pode ser reusado e pode dar origem aqui novamente a um outro produto. Além disso, além dessa reciclagem desse material, você tem aqui a compostagem, incineração, aterro, lixão. Então, há uma grande potencialidade de discussão da educação ambiental em vários setores da sociedade. Bom, agradeço, professor. Tentei falar no meu tempo bem rápido. A Karen falou que era 20 minutos. Inicialmente eram 30. Agradeço. Obrigado. Professor Hélio, muito obrigado, né, por uma visão histórica, né, ao mesmo tempo política, né, dado ali a demandas e algumas iniciativas, né, quanto isso no horizonte internacional, quanto também nacional, inclusive voltado ao MEC, e acho que aquilo muito importante da total relevância, né, de se pensar a questão do meio ambiente hoje, inclusive no meio acadêmico. Quer dizer, a questão ambiental ela não se restringe ao meio politizado ou social, mas a própria academia, nós precisamos pensar até como precisamos tomar consciência, ser formados para também agirmos nesse sentido. Bom, alguns comentários, mas aqui não vamos tomar o tempo, porque os nossos alunos depois poderão comentar e apresentar algumas questões. Obrigado, professor Hélio, mais uma vez, pela ainda que breve, mas significativa aqui exposição do tema. Bom, então agora, obrigado. Karen, eu passo para o professor Bruno ou para o professor Tadeu, como que você que nos orienta aqui. Professor Bruno. Professor Bruno. Acho que o Tadeu já deu a dica. Ele é mais importante. Olha o nome do professor Bruno. Posso ser muito sincero, professor Antônio? Eu acho assim, pela questão do tempo de cátedra, pelo conhecimento, é inegável que tem que ser o professor Tadeu. Professor Tadeu, eu sempre brinco e falo assim, quando o produto não é bom, a gente tenta enganar na embalagem. Então, eu venho de terno para tentar enganar. Bruno, muito obrigado, querido, mais uma vez pela disponibilidade. O Bruno sempre muito à disposição.
de todos nós, muito querido, né, pelos alunos. Então, agradeço mais uma vez a sua participação, disponibilidade e passo a palavra, né, para o senhor. Bom, primeiramente, meus amigos e minhas amigas, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês nessa belíssima noite de terça-feira. Antes de qualquer coisa, permita-me declinar algumas palavras iniciais em agradecimento ao meu querido amigo, doutor Antônio Watson. Doutor, não tenho palavras para agradecê-lo, é motivo de grande regozijo, de grande honra compor um evento que Vossa Excelência preside, ainda mais estando aqui a figura de alguém que me ajudou tanto no início de carreira. Vossa Excelência sabe que muitas vezes me aconselhei com o senhor na coordenação, e por isso mesmo, meu amigo, para mim é um privilégio estar aqui com o senhor essa noite. Também não poderia deixar de saudar a professora Karen, amiga de longa data, como é bom revê-la, professora. Também dizer que é uma honra ter aqui uma das maiores referências do Unisal, professora Suilã. Professora, que alegria tê-la aqui. A verdade é que pela sua capacidade fico até envergonhado de falar na sua presença. Eu lhe tenho como uma referência e a senhora sabe disso. Também saúdo os colegas Tadeu e Hélio pela presença. E, por último, vi aqui no público meu amigo, professor e ex-aluno da casa, professor Denis Carvalho, que é mestre em Direito também, leciona nos nossos cursos da OAB. Professor Denis, que honra tê-lo aqui assistindo, nos acompanhando. É óbvio que tenho que registrar um agradecimento ao nosso ilustre e magnífico reitor, Padre Sérgio, também à professora Graziele e também ao nosso pró-reitor de extensão, Padre Roque, por terem permitido a minha presença aqui essa noite. Então, agradeço a cada um deles por sempre estarem ao nosso lado. Pois bem, meus amigos, por último também devo agradecer aos presentes e dito isso, criei uma pequenina e simplória apresentação para nós discutirmos um pouco sobre direitos humanos. Então, peço a liberdade e a licença para compartilhar a minha tela. Com licença, vou fazer o compartilhamento. Meus amigos, creio eu que esteja aparecendo, me perdoem, creio eu que esteja aparecendo na tela. Então vamos lá. Meus amigos, vamos dar uma olhadinha na parte de direitos humanos. Fiz uma preparação para a gente discutir 3 pontos primordiais. 3 pontos primordiais que, creio eu, são importantes para a gente discutir essa noite. Primeiro, o conceito de direitos humanos. Eu acho isso fundamental. Conceito de direitos humanos é o primeiro ponto que nós temos que discutir. Depois, a formação histórica, para compreender um pouco como se dá esses direitos humanos. E, por último, discutir um pouco o desafio contemporâneo desses direitos. Então, o primeiro, o conceito, que trouxe um conceito adaptado da Unicef, ele fala assim, são normas que reconhecem e protegem a dignidade da pessoa, a dignidade de todos os seres humanos, regendo o modo como esses indivíduos vivem em sociedade, entre si, em relação ao Estado e suas obrigações. De forma geral, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando, sim, de um compêndio de normas intimamente ligados à dignidade humana, e essa é a palavra importante nos direitos humanos, que, é claro, vão regular as relações da sociedade com o Estado. Nesse contexto, a gente tem que entender que os direitos humanos sempre são focados na dignidade humana. Mas a grande questão, Bruno, é a seguinte: o que significa dignidade humana? Meus amigos, quando se fala em dignidade humana, nós estamos falando do básico necessário para a vida. Ou seja, são as bases na qual se constrói o prédio do Estado Democrático de Direito. Não há como viver de forma digna sem aqueles valores inerentes aos direitos humanos e direitos fundamentais. Então, a primeira coisa que tem que ter em mente é que os direitos humanos e direitos fundamentais, eles são o mínimo, o chão, o patamar zero
para a vida em sociedade. Ou seja, muitas vezes a gente escuta frases como direitos humanos para humanos direitos. Isso é uma asneira. Se eu sou ser humano, o mínimo para a vida digna são os direitos humanos. Logo, é o patamar de existência do direito. E nesse contexto, algumas vezes, quando eu falo direitos humanos, direitos fundamentais, a pessoa que não é jurista, aquele que não se debruça ao estudo do direito, pode falar, Bruno, são a mesma coisa, são sinônimos? São próximos. A boa doutrina hoje define direitos humanos como aqueles direitos ligados à dignidade humana, mas positivados em âmbito internacional, em âmbito mundial. Daqui a pouco a gente vai discutir como isso foi construída, essa ideia, mas basicamente é isso, direitos humanos, enquanto que os direitos fundamentais, não, são direitos tutelados diretamente no Estado Democrático de Direito, normalmente ligados à Constituição Federal. Na nossa Constituição, artigo 5º traz os principais direitos fundamentais, é claro, outros artigos também permeiam esses direitos. Então, nesse contexto, a primeira coisa que temos que entender é que na nomenclatura dos direitos humanos, parte da premissa de direitos mínimos para a vida digna em sociedade. Tá bem, show de bola, professor. Só que, como que isso foi construído? A formação histórica dos direitos humanos, ela passa por uma evolução. E é isso que a gente vai tentar discutir um pouco com vocês nessa noite. E essa evolução, meus amigos, está intimamente ligada a uma discussão de dimensão e geração. Bruno, que negócio é esse de dimensão e de geração? Simples, meus amigos. A doutrina, durante muitos anos, chamou os direitos humanos de direitos geracionais. Basicamente, se dizia assim, os direitos fundamentais e direitos humanos podem ser divididos em 3 gerações numa evolução. Entretanto, esse termo geração caiu por terra e hoje a maior parte dos doutrinadores, dos estudiosos do direito falam em dimensão. Bruno, por que isso? Simples, meus amigos, porque quando se fala de geração, uma geração substitui a outra. Por exemplo típico, esse é um iPhone 10, então ele foi substituído pelo iPhone 11 e será substituído pelo 12 e pelo 13 e assim por diante. Notem, se porventura for gerações de direito, os direitos de primeira geração são substituídos pela segunda. Mas quando é dimensão, não. A dimensão, ela é somada e cada vez mais. Então eu tenho a primeira geração, que se soma com a segunda quando ela surge, que se soma com a terceira quando ela surge. Essa nomenclatura é importante para nós compreendermos um tema que nós vamos tratar na nossa conversa de hoje. Formação histórica dos direitos humanos. Meus amigos, por que é tão importante estudar a formação histórica? Porque há uma íntima relação entre a formação dos direitos humanos e a construção da sociedade ocidental num primeiro momento e depois na sociedade globalizada num segundo momento. Então, discutir a formação é discutir a íntima relação entre a evolução da sociedade humana com a criação dessas normas. E isso, vocês vão notar algo bem interessante, que na realidade, quando se fala de direitos humanos, nós estamos falando de uma verdadeira miscelânea, de um verdadeiro, melhor dizendo, compêndio de valores. Não entendi, Bruno. Os direitos humanos e os direitos fundamentais estão intimamente ligados a preceitos religiosos, como preceitos judaico-cristãos, budistas e afins. Tem valores e lógicas desde os filósofos pré-socráticos até Habermas. Nós temos juristas do Império Romano até o Código de Hammurabi. Ou seja, meus amigos, de forma geral, os direitos humanos, os direitos fundamentais, estão abarcados em todos esses valores que formam a nossa sociedade. Nesse contexto, então, vamos discutir um pouco a formação dessas dimensões.
E isso é muito importante para nós entendermos que são 3 grandes dimensões. Bruno, existem teorias modernas que falam numa quinta ou numa sexta. Sim, mas hoje vamos nos ater às 3 principais, que são as mais aceitas pelos estudiosos. A primeira delas, indiscutível, as revoluções liberais. As revoluções liberais, como a Revolução Francesa, a Revolução Americana e também a Revolução Inglesa. Meus amigos, o maior exemplo desta revolução é, sem dúvida nenhuma, a Carta de João Sem Terras, a Carta de 1215. E, como eu disse, fico até sem graça de falar no tema perto do professor Tadeu, que é um historiador. Se eu falar algo errado, meu amigo me corrija. Mas João Sem Terras, ele entra em confronto com outros senhores feudais. Neste confronto com senhores feudais, há uma cisânia, porque João Sem Terras era considerado um péssimo administrador, perde diversas guerras na França, inclusive o seu apelido de João Sem Terras se dá em decorrência disso. E, meus amigos, os próprios lords ingleses, eles exigem que João Sem Terras assine um contrato feudal, que é a Carta de 1215. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, pela primeira vez na história da humanidade, temos uma carta que limita o poder do Estado. E não sou eu que digo isso. Meus amigos, tem um livro do Winston Churchill, História dos Povos de Língua Inglesa, que ele escreve esse tema. E ele fala sobre a situação da Inglaterra e fala que aquele foi um contrato no qual o João Sem Terras se limitava a não começar uma guerra sem antes ouvir os outros lords, não criaria novos impostos sem ouvir os lords, e a sua administração respeitaria a vontade dos demais lords. E essa carta foi muito importante. Por obviedade, notem que eu não falo que aqui nós temos direitos de primeira dimensão, que foi aqui na Carta de João Sem Terras que se criou esses direitos, porque não é verdade. O próprio Lorde, né, fala no livro dele que não é aqui que nascem os direitos, por um motivo. Aquela é uma carta de senhores feudais para senhores feudais, não tinha no seu âmago os valores de liberdade. Na realidade, a concepção de liberdade não estava lá em 1215, mas é criado no bojo da Revolução Americana e Revolução Francesa, e indiscutivelmente, pelo menos a maior parte dos estudiosos fala que a primeira vez que nós temos as características de direito de primeira dimensão é ali no pós-Revolução Francesa, na Declaração dos Povos Franceses. Nesse contexto, e olha que interessante, aqui se cria, em decorrência das liberdades das revoluções burguesas, o conceito de liberdades civis e políticas. Logo, pela primeira vez, o Estado não ia se meter no seu contrato de locação com, de repente, o seu inquilino. Aqui você tinha liberdade, ou seja, aqui se constrói o ideal do Estado burguês. O Estado não intervém nas relações. E assim surgem os direitos de primeira dimensão, como a liberdade ao patrimônio, à propriedade privada, liberdade de expressão, limitação do poder do Estado, onde ele não pode intervir nas suas relações. Por isso a doutrina chama de direitos negativos, que limitam o poder do Estado. Mas, meus amigos, a verdade é que isso trouxe uma crise pós-revolução industrial, que surge exatamente por causa desses direitos. Nós temos um problema. Quando você coloca o Estado numa posição que ele não pode intervir, é inexorável, vai gerar concentração de renda, e essa concentração de renda chega a um ponto tão pesado, mas tão pesado, que alguns estudiosos chegam a afirmar que um escravo no sul dos Estados Unidos tinha uma condição de vida melhor do que um operário inglês nesse período. Em decorrência disso, é evidente que esses bolsões de pobreza em volta dessas relações começam a lutar por direitos. E é aqui que surgem os afamados movimentos sindicais, movimento por direitos à educação, à saúde e outros direitos. Basicamente, é na crise do Estado burguês que se constrói a noção de que
não basta falar em igualdade formal. Ou seja, como os pré-socráticos diziam, não basta tratar de forma igual os iguais. Não, não, não. Isso não é igualdade. Eu preciso tratar, sem dúvida nenhuma, de forma igual a todos. Entretanto, tratar também de forma desigual os desiguais de acordo com a sua desigualdade. Ou seja, aqui se semeia a noção de que não adianta de nada eu tratar de forma igual os desiguais. Isso só amplia a desigualdade. E nesse contexto, nascem o que nós conhecemos como direitos da igualdade. Direitos econômicos, sociais, culturais, é aqui que surgem direitos trabalhistas, previdenciários, dentre outros. Basicamente, a doutrina chama de direitos positivos. Positivos por um motivo, porque eles dizem para o Estado, intervenha nas relações que são desequilibradas. É o que acontece, por exemplo, no direito trabalhista, ao qual leciono. Ora bolas, o direito trabalhista presume que o empregado é hipersuficiente frente ao empregador, considera que o empregado é hipossuficiente frente ao empregador. Por isso, cria-se uma redoma de proteção jurídica para a tutela. Então, nesse contexto, notem, primeiro se falou para o Estado não intervir em algumas relações, e essas garantias foram mantidas. Depois surge um novo viés para outras relações, pede para o Estado intervir para que o fraco não seja destroçado pelo forte. Mas aí chegamos na terceira e última dimensão da nossa conversa de hoje, que é após Segunda Guerra. Meus amigos, todos aqui sabem dos horrores do Holocausto, os horrores da Segunda Guerra Mundial. Eles impactaram tanto a sociedade e trouxeram o bojo de uma Guerra Fria que poderia destruir o mundo. E, além disso, mudanças climáticas posteriormente ao fim da Guerra Fria e a globalização, que surge a necessidade inerente do que chamam de direitos difusos ligados à fraternidade. Ou seja, a noção que alguns direitos não pertencem só a mim, não pertencem só a um grupo pequeno, mas a todos, a toda a coletividade. E é nesse contexto que surgem os direitos difusos, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente. Ora bolas, meus amigos, de nada adianta eu ter uma tutela de direitos ambientais num local se ao lado ele não tem esse cuidado. Exemplo típico é o país ao lado que produz determinados poluentes e acaba destruindo o outro, já que simplesmente se espalham no ar. Ou até mesmo o direito de guerra. Meus amigos, se eu não tenho respeito pelo direito à guerra, se eu não tenho limites nesse momento, meu Jesus Cristo, eu posso simplesmente acabar com o planeta Terra. Vimos esse risco na Guerra Fria e há pouco tempo estávamos vivendo esses temores. De certa forma, ainda estamos. Então, nesse contexto, a construção dos direitos humanos e direitos fundamentais passa por esse viés. Passa por essa construção. E por último, e creio eu que esse é o maior desafio para o futuro. Vimos sim da onde vem o seu conceito, a sua história. Mas agora, para onde nós vamos? Creio eu que ainda estamos vivendo um momento de debates acalorados em relação à universalidade dos direitos humanos e direitos fundamentais. Por que eu estou trazendo essa questão? Meus amigos, quando se fala de universalidade, se traz uma discussão entre como tutelar esses direitos em sociedades tão diferentes. Ora bolas, os valores professados por nós, católicos, apostólicos, romanos, é muito diferente dos valores professados pelos nossos queridos muçulmanos ou, de repente, por outras religiões. Ou seja, meus amigos, os valores da sociedade são muito distintos entre si. Por isso mesmo, como tutelar isso em caráter universal, como propõe a Carta das Nações Unidas? Nesse contexto, nós temos um debate jurídico pesadíssimo. A universalidade frente ao relativismo cultural. E esse é um dos temas mais complicados até hoje em âmbito internacional. A universalidade, ele fala que os direitos humanos eles são padronizados em âmbito internacional.
e qualquer conduta que venha a agredi-los sofrerá intervenções e punições da comunidade internacional. Essa é a lógica da universalidade. Em contrapartida, o relativismo fala assim, não. Sem dúvida nenhuma, deve-se sim haver uma tutela em caráter global dos direitos humanos. Entretanto, essa tutela ela tem que se adaptar. E, além de se adaptar, ela tem que estar de acordo com os relativismos culturais, a realidade local. Ou seja, eu relativizo alguns valores em prol de uma aplicação que se amolde a várias culturas. Nesse contexto, a maior parte dos estudiosos falam que, na realidade, a teoria mais defendida é a universalidade. Afinal de contas, hoje, a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão fala que independe de qual a país de origem se aplicará esses direitos fundamentais. Só que a verdade, meus amigos, é que na prática isso não acontece. Isso não acontece em decorrência de alguns fatores. Primeiro, a gente tem que compreender como isso é construído. Nesse contexto, foi assim. Primeiro surge o direito humanitário, que visava a tutela de pessoas em momentos de guerra, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Depois, a Liga das Nações, pós-Primeira Guerra, para evitar que se continuasse cometendo aqueles atos. Nesse contexto, surgem outras organizações, como a Organização Internacional do Trabalho. Entretanto, a verdade é que, durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a bomba de Hiroshima, tivemos destruição da Europa e morte em geral. Em decorrência disso, e em decorrência do Holocausto, a sociedade internacional falou não, que não tinha como continuar aquela barbárie. Em decorrência disso, acaba-se com a Liga das Nações e cria-se, em 24 de outubro de 1945, as Nações Unidas, que tem o viés de ser a estrutura e a autoridade máxima em direitos humanos, que, além disso, tem uma organização intergovernamental com uma carta que se aplica ao mundo todo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na teoria, essa carta deveria tutelar cada homem e mulher da nossa comunidade global. Entretanto, muitas vezes, os conflitos entre os valores nacionais e esses valores transnacionais acabam impedindo essa tutela. Então, creio eu que hoje esse seja o maior desafio, já que em âmbito nacional, nos países, há uma agressão direta a esses valores de direitos humanos. Então, creio eu, meus amigos, que esse seja o grande ponto nevrálgico hoje dos direitos humanos. Pois bem, termino a minha fala, espero que tenham gostado. Meus amigos, fico à disposição para perguntas. Professor Bruno, muito obrigado, né, pela bela exposição. O professor Bruno, criado para quem não conhecia, talvez alguns alunos de teologia, não falo salesianos, porque estiveram em Lorena na filosofia, conheceram com certeza o professor Bruno, se não conheceram presencialmente, mas pela fama. É muito agradável ver o professor Bruno com todo esse entusiasmo, né, e agradeço as palavras iniciais, né, talvez tenha contribuído com algo, viu, professor? Estarei sempre à disposição para contribuir. Muito obrigado pela belíssima exposição, né? E passo agora para o nosso professor, né, Tadeu. O professor Tadeu, há muito tempo, ele é membro do núcleo das relações de educação das relações étnico-raciais do Unisal, e por muito tempo também atua nesta área. E como professor de História, também tem muito a contribuir conosco. Então, professor Tadeu, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua contribuição aqui, né? E aqui só uma menção antes, professor. Eu já identifiquei aqui no nosso grupo que há pessoas da pastoral, né, de Lorena, se não me engano, Kennedy, e alunos também do direito. Eu não mencionei aqui no início, é bom, né, fazer essa menção
alunos nossos do Unisal, de outras unidades, como Direito de Lorena, que aqui estão conosco nesta nossa mesa redonda do curso de Teologia. Então, professor Tadeu, por favor, lhe passo a palavra. Não, muito obrigado. Está bem? Câmbio funcionando, ouvindo direitinho? Está ótimo, professor. Sim, Está professor, ótimo. Então, muito obrigado. Eu falei, pedi para que o professor Bruno antecipasse, né? Mas eu não sabia que ele ia fazer todos os agradecimentos que fez, então agora não sobrou nada para eu agradecer, mas eu agradeço como o professor Bruno fez. O professor Antônio Wardson, trabalhamos juntos, muito bom, né? Muito dinâmica. A professora Karen, saudades em Karen dos encontros, nas grandes reuniões, né? A professora Suilame, a professora de latim, com uma satisfação, né? Ainda continuo folheando aquelas orientações suas, muito ótimo, né? E demais colegas professores, futuros professores, alunos, teólogos, né? Eu estava aqui ouvindo com muita atenção e percebi o interessante, o seguinte, eu não fiz uma apresentação em PowerPoint, né, porque me veio assim uma vontade danada de falar, né? Então, corro o risco aqui de extrapolar aqui as medidas, mas eu tenho muita vontade de falar, particularmente ultimamente, sobre esses temas, sobre essas questões que têm nos incomodado, né? E agradeço ao professor Hélio e ao professor Bruno, né? Nós reparamos que eles falaram bastante em história. Então, convido a todos a fazer o curso de licenciatura em História em Lorena, dou 50% de desconto na matrícula e nas mensalidades, e etc. Porque a história ela é fundamental, ela faz uma diferença, né? Quando eu vim fazer história, segui aí uma trilha que a minha mulher ela traçou. Ela fez o curso de história já há algum tempo, no século passado, né? E eu, olhando o material que ela utilizava, falei, nossa, que interessante, né? E a história tem essa força, né, de fazer com que lembremos as nossas trajetórias, né, as nossas caminhadas, até chegarmos ao porquê estou aqui, porquê estou assim, desta maneira, né? Então, o estudo da história, ele faz, sim, né, uma diferença também, né? Então, como colocar a história? Eu falei uma pequena introdução da história do motivo que estamos aqui, né? E o motivo é um italiano baixinho, arretado, que gostava de problemas, que se chamava, né, se chama Dom Bosco, São João Bosco, né? Esse sujeito, por que é um baixinho italiano arretado? Nada. Esse sujeito ele tinha coragem de tirar jovens de dentro da cadeia para ir trabalhar com esses jovens, né? E começou esta obra que se estende até hoje, sabemos dessa dimensão, né? Até nós salesianos, até nós Unisal. Então, os núcleos têm este sentido, têm este caráter. Os núcleos são um instrumento da extensão universitária, né? E nesse processo de formação de núcleos, eu, como sou historiador, eu adoro esta palavra, formação, né? Os núcleos eles vêm se constituindo, vêm se formando, transformando e sedimentando a sua personalidade, né? E fundados naquilo que a Unisal chama-se de políticas, políticas para a educação em direitos humanos, políticas para a educação em direito ambiental e políticas para a educação das relações étnicos-raciais, né? O que tem isso a ver com o Dom Bosco, né? O Dom Bosco gostava de problemas, né? E o Unisal está cumprindo a sua missão salesiana, né? Tratar desses assuntos que são assim
urgentes, né? E parece que cada vez mais urgentes, né? Vemos no nosso cotidiano essas necessidades de enfrentamento desses problemas, né? Então, é nesse processo que dos núcleos, né, se 2020 e 2021 né, segurou um pouco o sentido exato da extensão, do sairmos do nosso nicho acadêmico, né, da nossa zona de conforto, até que cheguem as provas, as sabatinas, mas até lá né, estamos assim confortavelmente, né, instalados, mas sair como projetos extensionistas, né? Então agora em 2022, que a pandemia acabou, não acabou, estamos, né, vencendo então essa etapa terrível, podemos realmente então sair de casa, né? E, para isso, elaborar projetos de extensão. Então, todos nós, professores, alunos de todos os cursos da teologia, aqui em especial, né, temos uma tarefa de levarmos as nossas reflexões, o resultado das nossas reflexões, né, para as comunidades exterior ao acadêmico, né? Então, temos uma tarefa. Né? E essa tarefa ela vai sendo constituída né, por meio desses debates, dessas reflexões, dessas discussões. Isto é fundamental, né? Como aí é um passo importante, refletirmos sobre estes assuntos. Né? Então, para tratar aí da questão étnico-racial, né? Nós sabemos que aí por volta de, a data é 2008, posso até estar errado, né? A legislação brasileira de educação, ela coloca, finalmente, né, a obrigatoriedade de trabalharmos nos cursos de história e no curso fundamental, né? E nós entendemos agora, em todo e qualquer curso, tá? Acadêmico, escolar, tratar dessas questões, da questão étnico-racial. Os cursos de história têm que incluir, tivemos que incluir e temos, né, no Unisal, a história da África, história e cultura afro-brasileiras, história e cultura dos indígenas. Então, tudo isso trata-se de um progresso, porque estamos progredindo. Parece que não, né? Dada as más notícias que a mídia tem trazido, né? Que tem vindo à tona, parece que não, mas temos progredido, né? E temos que trabalhar ainda muito mais para esse progresso, porque estamos, o professor Bruno falou isso, né? Estamos aí no processo de transformação, e num momento bastante delicado, forte deste processo, né? Fomos desafiados para este momento, né? E devemos fazer isso com cautela e com bastante lucidez. Então, com a criação, a partir da legislação, já em 2008, até um pouco antes, vem todo esse processo sendo construído, nós temos trabalhado, então, muito com relação à história, cultura afro-brasileira, né? E olhando bastante para a questão étnico-racial, né? A partir principalmente da matriz africana, né? Quando nós começamos no núcleo, eu discutia muito com a professora Lucy Crispim, né? Ela é negra, então ela batia forte na tecla das questões dos negros no Brasil. Eu falava para ela, eu sei que professora, mas eu tenho também aqui em Lorena, eu conheci uma comunidade de imigrantes japoneses que eram aí execrados, né? Sofriam todo aí, o bullying, toda a segregação, né? Dessa parte sórdida do ser humano. Então, eu queria tratar isso com ela. E ela chamava atenção, que, claro, professor, sim, né? Mas a questão do negro ela é muito forte, muito proeminente, né? Então, acentuamos bastante nessa questão, né? Sem esquecer, sem dúvida, né?
outras segregações que existem, tá? Existem de fato. Sem esquecer, né, o extermínio que ainda hoje se verifica com as comunidades dos povos indígenas, né? Mas, de qualquer maneira, a questão dos negros no Brasil, tá, ela é muito forte, né? Porque, olhando então agora para os dados históricos, né, nós vimos hoje que o Brasil, né, tem um pouco mais de que 50%, o número gira em 54, alguma coisa, por cento, né, da população é de pretos e pardos. Esta é a nomenclatura técnica do IBGE, né? Então, somos, no Brasil, uma população de pretos e pardos. E aí, por que falamos das minorias, né? Por conta do conceito de minoria. Não se trata de qualidade, né? Trata-se de, né? São minorias porque não tem espaço político, não tem espaço na economia, não tem espaço social, né? São segregados, são excluídos. Então, por isso, viemos estudando, né, essas questões, esses temas, tá? do negro no Brasil, tá? E do espaço que ocupam hoje. Tá? Por que essa disparidade? E aí, claro, voltamos para a história, né? Como chegamos aqui, né? Então, entendemos que a situação que vivemos hoje, como diz o Peter Burke, um historiador tem como atividade, ofício, lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, né? Então, às vezes, a gente quer esquecer, né? Acha que está tudo bem, não sou racista, né? Eu respeito todo mundo, sábado eu vou no pagodão, fico lá com os pretos, com as pretas, tá, eu não sou racista. Mas aí, quando vemos no cotidiano, né? Número de mortos, número de presos, número de mulheres, né? Espancadas, número de pessoas que trabalham em condições ruins, são, na maioria, pretos, né? e pretas, né? Então, procurando entender esse processo, né, particularmente o processo histórico, nós temos estudado, né, e principalmente em Lorena, a partir do curso de História, né, e com essa pandemia também, com algumas questões assim imediatas, né, temos estudado bastante a história do racismo no Brasil, né? Por que do racismo? Por que se fala tanto de racismo? Há uma besteira muito grave de dizer que os negros no Brasil eles têm um complexo de inferioridade e que trata-se de um vitimismo, né? Mas não é. À medida em que vamos pesquisando, estudando, observando, nós vamos percebendo que, de fato, há um racismo, né? Então, a primeira questão, né? O que é racismo? Racismo é um ismo. Todo ismo significa um conjunto de ideias e viver dentro daquelas ideias, né? Então, eu sou um católico, eu vivo no catolicismo, né? Então, se eu falo do racismo, é que eu vivo dentro daquela ideia de raça, de usar a raça, um conceito inventado aí pela ciência no século XIX e acentuado no século XX, a raça seria um parâmetro de distinção, de classificação, né? Então, o racismo percebe-se, né? Ele existe hoje no Brasil e é mundial, né? A questão é mundial. Vimos essa semana, esses dias agora, um dia desses, o assassinato lá em Nova York, né? O sujeito entrou lá, atirou, matou 10, 8 eram negros. A segunda notícia que eu vi, a segunda nota, né? O sujeito dizendo que vai fazer a unificação da raça, a eliminação dos piores, né? Uma coisa assim
tenebrosa nos dias de hoje. Ai, Nossa Senhora, dá medo. Mas existe, né? Então, quando verificamos na história, né, nós desenvolvemos aqui uma percepção que é a seguinte: a questão da escravidão. Ela é um veículo muito forte que nos trouxe à situação de hoje. Costumamos dizer, a escravidão sempre houve na humanidade, né? Sim, isto é um fato. Sempre houve a escravidão, né? O próprio povo hebreu, né, foi escravizado durante 500 anos, né? Olha, e foi liberto por Moisés. Deus suscitou, né, um libertador, né? Então, se ser escravo fosse uma coisa boa, eu não precisava de liberdade, né? Inclusive, é isso que o próprio povo hebreu diz, né? Para Moisés, no momento de revolta, né? Lá no Egito, quando éramos escravos, tinham comida e carne, agora você nos trouxe para o deserto, né? Não temos nem água e tal. Então, aquela questão lá de questionar a Deus, que é uma coisa que nós temos uma mania danada, né? Quando nós estamos em dificuldade, ou nós colocamos a culpa no governo, ou nós colocamos a culpa em Deus, né? Ai, meu Deus do céu, já reclama com Deus, né? Então, há essa questão. Mas havia a escravidão, né? A escravidão é desenvolvida pelos romanos, por exemplo, né? Grave, né? Eles invadiam, foram aumentando o seu império e os subjugados eram escravizados para a agricultura, para as grandes construções. Aqui é quem que nós pensamos que construiu o Coliseu, né? Foi uma mão de obra escrava, né? Que vivia ali de pão, trigo, água e tá bom. E o processo de escravidão, de escravização, ele vai aí se alongando na história da humanidade, né? Agora, o que nos preocupa, e nós chamamos muito a atenção, é para a escravidão, como ela se forma a partir de meados do século XV, a partir ali de metade do 1400, né? Com o desenvolvimento da burguesia, do capitalismo, né? À medida em que saímos do feudalismo, né? Onde tinha o senhor e o servo, né? E vamos formando os estados modernos e desenvolvendo o capitalismo, né? A necessidade de mão de obra escrava, né, para a produção em larga escala, ela se revela. Então, a partir de meados do 1400, né, a partir principalmente de Portugal, a África começa a ser invadida. Então, eu vou entrar no século 1500, 1600, 1700 e 1800, né, 350 anos, com uma escravização crescente. Então, é por isso que nós batemos a tecla, né, contra esse argumento, a escravização sempre existiu, né? O que interessa, né, é observarmos que nesses 350 anos, tá, os números se transformaram, se apresentam assim absurdos. Para o Brasil, neste espaço, vieram arrancados da África, né, e colocados no Brasil por volta de 6 milhões de pessoas, né, nesses 350 anos. E o que é interessante é que, quando nos aproximamos de 1850 no Brasil, quando a proibição do tráfico, né, ela tornou-se assim irreversível e foi feita a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Nos 3 meses que antecederam esse dia, o volume do tráfico ele quintuplicou. Começaram a ser trazidos e despejados no Brasil 40 mil escravos por mês, né? Então, o gráfico sobe assim, e aí, de repente, não se tem mais o tráfico. Mas a escravidão ela se prolonga, então, até 1888.
Então, com esses volumes, né, nós percebemos dois grandes componentes. Primeiro, né, é o desenvolvimento do capitalismo, tá? Que é um ismo, uma forma de pensar a partir do capital, da acumulação de capital. Ela é que sedimenta, que insiste, que investe nesse tráfico, nessa escravidão, como nós conhecemos, né? Com lances bárbaros, terríveis, né? E, segundo, o volume que se verifica neste tempo, ele vai colocar na América, na formação da América, né, toda uma parte da África, em grandes volumes. E agora, né, quando estamos vivendo, né, este fato ele é inegável, né? E nós temos que reconhecer a presença, a influência, a importância do elemento africano na nossa cultura, né? E olhando para, então, o caso do Brasil, né, dos 350 anos, com 6 milhões de pessoas, né, formando a nossa... Oi, pois não. O senhor pode encerrar em 2, 3 minutinhos, por favor? 2, 3 minutos, não está aqui, está na fita. Então, como eu estava dizendo, né, da importância de nos atentarmos a essa questão, né? É fundamental, não podemos negar, né, esta presença, né, no Brasil, né, fundamental, na base da nossa cultura, né? Porque se estivermos fazendo isso, nós estaremos negando a nossa história, né? E o negacionismo, né, negar a história, ela tem um objetivo, assim como é o objetivo do racismo, né? Tanto escravidão, né, como utilizarmos o conceito de raça, né, eles têm um objetivo, que é exatamente o objetivo de separar em classes a sociedade. Então, nós elegemos um parâmetro, um conceito, né, para classificar, ou melhor ainda, desclassificar o outro, né? Então, o que temos trabalhado muito no núcleo, e esta é uma tarefa do núcleo étnico-racial, é exatamente trabalhar nesse sentido, né? De percebermos a existência do racismo nos dias de hoje, tá? Compreendemos a sua trajetória, compreendemos o seu objetivo, tá? Que é o de separar, de segregar, de estratificar a nossa sociedade, tá? Para mantê-la dentro dessa ordem de produção, né? E para encerrar, nós temos, voltando ao que o professor Bruno pontuou com relação à necessidade, né? Qual é a importância da necessidade? Está lá no Atos dos Apóstolos, da formação da igreja das primeiras comunidades, né? Os discípulos, os apóstolos, né, vendiam tudo que tinham, né, e davam a cada um conforme a sua necessidade, né? Então, esta é a ideia que nós temos que trabalhar, né, que tentamos executar nos núcleos. Identificar, compreender a nossa realidade, a nossa trajetória, né? E não é ser bonzinho, é amorevoleza, né? Nós temos que ter lá o amorevoleza, né? Que dar com firmeza, segundo a necessidade de cada um, né? Então, este é o projeto que nós temos para trabalhar. Muito obrigado, então, pela atenção. Professor Tadeu, nós que agradecemos pela belíssima exposição, né? Não poderia ser diferente, o professor Tadeu muito feliz, muito preciso nos dados históricos, no conceito, e obrigado pela belíssima exposição e trabalhar também com dados tão concretos, né, professor, que nos chamam a atenção. Esse caso recente dos Estados Unidos é uma amostra que diz muito,
né, de um cenário que, infelizmente, é mundial, tá? Na questão de raças mesmo. Então, obrigado. E assim, eu me sinto muito feliz e ao mesmo tempo aqui explico, principalmente para os nossos alunos de teologia, que o Unisal tem 3 núcleos constituídos de pesquisa. Né? 3 núcleos constituídos que têm como finalidade a pesquisa, a discussão e a formação, né, do corpo docente, corpo discente e também do pessoal técnico-administrativo sobre questões ambientais, étnico-raciais e direitos humanos. E aqui nós estamos, então, com esses 3 professores, cada um, né, compõe um núcleo. O professor Hélio, conhecendo um pouco mais recente, né? Mas com o professor Tadeu, o professor Bruno, já os conheço há muito tempo e já temos trabalhado juntos, então me sinto muito confortável aqui nessa mesa. Então, agradeço muito a exposição dos nossos queridos professores, professor Hélio, e curioso meu, professor Tadeu, né? Os 2 anteriores professores, professor Hélio, professor Bruno, trouxeram aqui um perfil aqui histórico, né, que não poderia ser diferente. Então, a história é muito presente, né, independentemente de qualquer ciência. Né? Bom, eu acho que aqui expostas, né, essas reflexões é para nos chamar a atenção. Então, nós abrimos um espaço agora para o diálogo com o professor Hélio, com o professor Bruno, com o professor Tadeu, né, talvez eu diria para os alunos de teologia, mas também o pessoal do direito, filosofia, né, que poderão comentar ou questionar, aproximando mais a própria área de conhecimento, de atuação, tá bom? Então o espaço fica aqui aberto. Eu, pelo menos, acompanhei o chat aqui, só os alunos demonstrando a felicidade, a honra de estarem aqui conosco, né, com 3 brilhantes professores, em temas tão precisos, né, para a nossa realidade, mas nem nenhuma pergunta direta, nenhum comentário. Então, eu vou pedir para os nossos participantes, quem quiser, claro, que ligue aqui a câmera e diretamente, né, ligue o microfone e diretamente faça, né, alguma consideração aos nossos queridos professores. Aqui tem a Célia, ela até se identificou, ela falou, olha, sou a Célia, do 4º ano de teologia. E a Célia, ela é leiga, a Célia é professora, né, atuou muito tempo no magistério, e hoje está concluindo a teologia conosco. Então, Célia, querida, a palavra com você. Obrigada. Primeiro, boa noite a todos, gratidão, porque vocês acrescentaram muito. Eu estou fazendo TCC nessa área de meio ambiente, cultura de paz, dentro da teologia. Então, foi muito assim, feliz cada colocação de vocês e vejo que eu estou no caminho. E agora eu vou começar a trabalhar com as bem-aventuranças, né? Todos os documentos de Francisco, toda essa riqueza que o nosso Papa tem hoje. Eu queria perguntar a vocês se a parte do meio ambiente, né, cultura de paz, e também na área do direito, nós ainda temos esperança, e mesmo na parte de história, né, que tudo começa, não é de hoje, se nós ainda podemos ter essa esperança, né, colocar as nossas bem-aventuranças a serviço do outro, da preocupação que temos com o nosso próximo, mais próximo. Era isso. Muito obrigada e gratidão por fala de vocês. Então, deixo aqui, né, aberto para os professores, né, comentarem a pergunta da Célia. Bom, meus amigos, quem quer começar? Não sei, o professor Tadeu, o professor Hélio, à vontade. Vocês querem que eu inicie? Tá bem? Então tá. Vamos lá. Primeiro, Célia, doutora, fico muito feliz aí pela pergunta. Sabe que para mim é uma honra estar nesse evento. Como eu fico feliz. Parabéns aí por estar concluindo um curso de tanto renome, né? Aqui no Unisal Lorena temos a filosofia também, e às vezes alguns leigos se aventuram. E eu falo, como são corajosos. Meu sonho é fazer o curso de História e o curso de Filosofia.
Curso que eu não sei se eu vou ter coragem enquanto eu estiver na condição de coordenador. Acho que o dia que eu estiver só dando aula, aí sim. Bom, nesse contexto, minha amiga, vamos lá. Na área jurídica, né? Creio eu que a gente pode olhar com bons olhos o futuro. Creio eu que pode olhar com bons olhos. É óbvio que quando nós olhamos o momento atual, existem algumas falas, né, que nós vemos aí de vários cargos políticos, não só no Brasil, em âmbito internacional, bate aquele desespero, aquele sentimento de, nossa, estamos retroagindo, mas creio eu que não. Creio eu que esse é um movimento natural. Pensava eu esses dias, minha amiga, sobre a questão da legislação e falava para mim mesmo, até pouco tempo atrás, vamos lá, nós estamos em 2020, até 60 anos, Tadeu, lá nos Estados Unidos nós tínhamos segregação, certo? Na África do Sul, até o fim da década de 90, né? Perdão, começo da década de 90, nós tínhamos apartheid. Então, nesse contexto, a sociedade global tem feito um movimento no reconhecimento de direitos das minorias, dos excluídos. Um exemplo típico, minha amiga, e falo isso como jurista, para falar sobre esperança. Me lembro, quando adentrei no curso de Direito ainda, que haviam vozes ainda no mundo jurídico, isso foi 2004, no sentido de que grupos LGBTQI+, não teriam direito nem sequer à união estável, quem se diz em casamento. E existiam falas nesse sentido. Hoje, dificilmente, quase impossível de você achar um jurista falando isso. E daí até brinco, eu falo assim, olha, não tem sentido você defender isso. Como acontecia, e eu acho que quem tem um pouco mais de idade, né, como eu, o Tadeu, o Hélio, o Antônio Hortz, a gente lembra disso, de casais, né, de pessoas homoafetivas, que construíam um patrimônio juntos, trabalhavam juntos uma vida toda, e como não tinha nenhuma proteção jurídica, às vezes a família de um deles que morria e estava no nome dele, expulsava o sujeito de casa. Ele ficava sem a roupa do corpo, ficava sem nada e não tinha direito a nada. Hoje em dia, dificilmente, vou ser sincero, um jurista minimamente respeitado vai defender uma coisa dessa, compreende? Então, essa evolução social dos direitos humanos, direitos fundamentais, da proteção dos excluídos, é algo que eu acho que vai avançar e cada vez mais. Tanto é verdade que a gente vê o próprio Supremo Tribunal Federal e as cortes internacionais indo nesse sentido. Então, acho que, apesar do momento nebuloso, que acredito eu ser um efeito contrário a toda a evolução que nós estamos tendo, que é normal, a resistência surge, não dá para ir sempre para frente. Mas acho sim que o direito tem caminhado nesse sentido. A parte ambiental eu vou deixar para meus amigos, que aí não é minha área mais específica. Espero ter respondido. Tadeu, você fala ou eu falo? Célia, tudo bem? Boa noite. Responder depois do Bruno é difícil, né? Eu vou tentar. Bom, eu não acredito que o prognóstico ambiental, sabe, quando a gente fala de esperança para o futuro, ele não é bom, não. Porque, primeiro, que a gente tem um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas consumindo, então esse modelo de vida que a gente tem hoje, ele não é sustentável. Então, por mais que o discurso ambiental seja bonito, às vezes o nosso modo de vida não é sustentável. Então, eu vi um estudo, se todo mundo consumir igual o norte-americano, a gente precisa de 4 planetas só de recurso. Então, a gente vê agora, já há algum tempo, a questão da mudança climática, excesso de lixo. Então, o prognóstico não é favorável. Eu vi, se a gente parar de consumir agora, o efeito do que a gente já fez vai perdurar por mais de 20 anos. Então, não tem nenhum prognóstico que seja bom a curto prazo. Eu acredito que até quando você perguntou de cultura de paz, eu procurei aqui enquanto o Bruno falava, que não tem trabalho sozinho, né? Então não adianta a gente esperar a solução vinda de nenhum governante, nenhuma instituição como ONU, IPCC, etc. Então o trabalho é em comunidade. Então acho que o primeiro passo cada um tem que dar, e eu acredito que a partir daí a gente
consiga resultado. O professor Wardson falou no começo sobre ecologia. A palavra ecologia quer dizer estudo da casa, né? Oikos é casa. Então, a primeira coisa é olhar para a casa, para a comunidade, para o bairro, e aí a gente consegue ter resultado, ter um prognóstico mais favorável no futuro. Não sei se respondi. Olá, eu queria complementar também com alguma contribuição, né? De fato, a questão ambiental, a questão do planeta, porque o planeta ele tem um tamanho, né? Ele tem um tamanho. E nós estamos comendo, ocupando esse tamanho, esses espaços, né? E, de fato, os números eles são bastante nebulosos, né? Quando eu era, né, parece que eu tenho mais cacife aqui nessa história toda, que sou eu, né, com cabelos brancos, eu comento com os meus alunos sobre o racismo. Eu vi o racismo, eu vi a segregação há 60, 50 e tantos anos atrás, ela existia de fato, né? Com relação ao tratamento da mulher, né? A exclusão da mulher, o enquadramento da mulher, o que quer que se queira colocar, né? Era bastante forte, bastante grosseiro, né? Com relação a questões de gênero e da homossexualidade ou da sexualidade, então, assim, a coisa era assim, tenebrosa. E aconteceram mudanças ao longo desse tempo né, que eu tenho experimentado e acredito muito nessas mudanças. Eu sou otimista, eu não sou bobão, não. Eu aprendi bastante, né? E ainda conservo o meu otimismo no trabalho. Haverá muito trabalho, como disse Dom Bosco, né? Dom Bosco falou, nunca falou que vai ser fácil, né? Sempre haverá muito trabalho, né? E quando eu era riponga, nós começamos lá na década de 70, né? Esse trabalho de comunidade, de plantar alface, cenoura, esse trabalho assim, de ecologia, né? Dá muito trabalho e é viável, né? Mas eu creio que o trabalho, né, de conscientização, o trabalho que é feito na educação, isso, a dona da pergunta aí, né, ela trabalha com educação, né? Eu acredito, né, que é pela educação que nós vamos cuidar, né, tomar as providências necessárias, né? Porque o planeta vai exigir, né? Agora, com relação à questão de racismo, das relações étnico-raciais, isso está mudando, né, bastante, tá? E há um crescimento, há muito que fazer ainda, mas há uma caminhada bem longa. Mas eu sou otimista, né? Embora os números da realidade física do planeta, de fato, né, eles não são otimistas, nada otimistas. Mas eu acredito que nas nossas relações, na nossa conscientização, né, na educação, professor, esta é a trajetória, esse é o caminho. Muito obrigada. Sou professor. Também, 35 anos só. Obrigada. Obrigado, professores. Obrigado, Célia. Só uma leitura dos comentários aqui, a Daiane Letícia Roque. Ela fala, olha, sou do primeiro semestre de administração. Olha só, temos gente também do curso de administração. Um dos exemplos de divisão racial é Hitler e a raça ariana. Tá, esse aqui é o comentário da Daiane. O Denis Carvalho, ele fala, me sinto honrado nessa noite, relembrei o período em que fui aluno do professor Bruno Criado e pude reviver isso esta noite. Agradeço a todos pela oportunidade em poder aprender com os professores. Professor Bruno, professor Tadeu, professor Hélio. Parabéns pela palestra e obrigado por compartilhar conosco conhecimentos. O Rafael Tirelli, ele fala, um ponto que deve ficar bem claro é que a educação para os direitos humanos é sempre, necessariamente, preparo e estímulo para a prática. A relação
entre reflexão, conceito e prática. Bom, se os professores quiserem comentar mais alguma coisa, mas o espaço ele continua aberto. Eu não vi nenhuma mão aqui acenando. Molina está levantando a mão. Molina, por favor. Molina. Então, boa noite, professor Antônio Artson, aí, nosso coordenador do curso de Teologia, aos expoentes aí desse grande tema que a gente vem trabalhando. E aqui eu me recordo, é mais assim, mais do que uma pergunta, mais uma partilha, né? Acho que sou salesiano de Dom Bosco. E há 14 anos atrás nós fizemos um congresso, né, sobre a questão relacionada ao sistema preventivo de direitos humanos, né, pela congregação salesiana, em que se tratava já aí destes assuntos em relação àquilo que se fala desde o meio ambiente, desde a questão ético-racial, questão de sustentabilidade, né? E desde então, desde 2009 até, nós vemos trabalhando isso inserido dentro daquilo que é a pedagogia salesiana, relacionado àquilo também que é a relação entre esse meio ambiente, né? É algo que sempre está relacionado àquilo que é a teologia, né? Desde os primórdios do que nós entendemos das Sagradas Escrituras, lá no Gênesis, né? Que nós não somos dominadores da criação, mas sim nós somos aqueles corresponsáveis em fazer que uma educação ambiental no sentido de ajudar a crescer o meio ambiente, sem explorar aquilo que de fato hoje muitas vezes acabamos por inconsciência nossa explorar essas questões do meio ambiente, não preservando muitas coisas, né? As exposições a qual vocês nos colocaram nesta noite já nos mostraram isso, né? E é interessante que essa questão é uma questão que vem sendo trabalhado hoje muito, né? Eu acompanho casais nas equipes de Nossa Senhora, e dentre os temas interessantes que se trabalha neste ano é sobre a questão da educação ambiental, né? Como que a família, né, primeira comunidade cristã, está inserida, né, e dando essa qualidade para a vivência de uma educação ambiental, de uma relação, outros temas já se trabalhou isso, a questão ético-racial. Então, eu creio que é muito importante hoje, e a gente vem trabalhando isso, é muito importante hoje, dentro do nosso ambiente em qual nós estamos inseridos, e também para nós, estudantes de teologia, que estamos aí concluindo, aqueles que estão iniciando, e nós que estamos concluindo, né, faço parte do 4º ano de teologia, é tão importante porque nós vamos trabalhar em realidades, eu trabalhei já em realidades indígenas, onde que há essa perspectiva de uma educação ambiental olhada também nesse sentido, e tudo entrelaçado na questão dos direitos humanos, dentro dessas missões indígenas, e que a gente tenta, como salesiano de Dom Bosco, promover, né, essa capacidade de ele olhar para a realidade ambiental como sendo os primeiros povos, né, nesse nosso Brasil, ajudá-los a caminhar com a realidade que o mundo vem se fazendo. Então, eu quero agradecer, né, essa exposição que vocês nos colocaram hoje, que nos remete a muitas coisas nesse sentido para a nossa vivência enquanto pessoas, primeiramente, e depois nosso papel dentro da igreja, dentro da sociedade, como religioso, como padre, né? E é muito importante isso. Então, agradecer mesmo essa exposição, eu acho que nós vemos caminhando com a mesma linguagem, né? Os salesianos, assim, não sei as outras congregações, mas os salesianos caminham nesta realidade, né? Vem caminhando com a realidade do mundo, e juntamente com aquilo que se vem pedindo também, né? Dentro da igreja, dentro da sociedade. Então, agradecer mesmo, isso é uma luz para nós,
e que vamos caminhar também dentro dessa sociedade, né? Então, é importante isso mesmo, compreendermos melhor e tentar contribuir da nossa maneira para uma sociedade mais de um olhar de educação ambiental, nesse olhar ético, né, na qual nós vamos trabalhar com diversas culturas, e também esse olhar para os direitos humanos, que ainda é uma coisa que a gente vem debatendo há muitos e muitos anos, e a gente precisa fazer a diferença em tentar acolher essa questão de não infringir o direito do outro, né? Deixar que tentar compreender aquilo que é de cada um, né? É isso. Obrigado, Molina. Obrigado pelo belo comentário, partilha. Comentário muito bem-vindo ao nosso tema. E saber, né, desse trabalho tão eficaz, como você comentou, de uma pastoral, né, dos casais, voltado, né, também para um tema que é reflexão e tão necessário para o dia de hoje. Obrigado. Bom, Karen, tem mais alguém aí que pediu a palavra? Que eu tenha visto, não. Não tem. Professor Antônio, Sim. eu queria fazer uma colocação, né? Como foi o colega acabou de colocar, que trabalha na pastoral da família, né? De casais, né? Eu tenho estudado bastante, então, caminhado bastante com relação ao racismo, né? A questão do racismo, né? E nós vamos percebendo, e com o grupo de estudantes com quem eu tenho trabalhado, né, eu sempre começo um grupo de estudos colocando, olha, escolha, né, vamos eleger um tema. Né? E temos escolhido sempre tema da questão da mulher, a mulher no século XVIII, a mulher e o trabalho no século XIX, e agora temos trabalhado também, estamos finalizando aí estudos sobre a empregada doméstica. Né? Então, o que nós temos aprendido também é que caminham muito junto a questão do racismo e a questão da mulher. Né? Essa postura, essa cultura que nós temos, né? de segregar a raça. Né? Elegemos uma raça e segregamos. A moça colocou aqui no comentário sobre o nazista, né? Os nazistas inventaram a questão do judeu. Criaram um inimigo que era o judeu. O judeu, os negros, os homossexuais, né? Tudo isso os nazistas inventaram, e os nazistas transformaram a mulher em objeto sexual de procriação. Então, as questões humanas, né, da mulher, da homoafetividade, da raça, elas andam juntas. Né? E isso tudo cai aqui assim no trabalho do Salesiano, no trabalho de Dom Bosco, e o Unisal foi muito feliz em criar esses núcleos, tá? Para, de fato, como foi colocado aqui, ó, nós temos que, a partir dessas reflexões, né, que nós crescemos ouvindo o professor Hélio, o professor Bruno, né, estudamos juntos, né, professor Antônio Wardson, né, ao longo aí desses últimos anos, como nós vamos crescendo, e agora temos essa tarefa pastoral, como você colocou, né, de sairmos do nicho acadêmico e levarmos essa ideia, né, pela educação. Porque quando nós fazemos assim, ó, aí começa a mudança. Né? Então, daí há muita importância da presença salesiana e a força dos núcleos, né, junto com a academia. Muito trabalho, né? Volto a dizer, como dizia Dom Bosco. Diz que Dom Bosco, quando amanhecia de manhã, a turma via o Dom Bosco assobiando, né? Falava, lá vem problema, né? Porque vamos assobiar e ir à luta. Né? Há muito o que fazer. Olha, obrigado, professor Tadeu. Um comentário aqui da Andrea. Ela coloca assim: gostaria de agradecer a oportunidade de participar da aula. Sou médica, ginecologista em UBS, na Unidade Básica de Saúde, e paroquiana, iniciando atividade em pastorais na Lapa. E convivo com a realidade descrita.
com certeza fará diferença positiva no meu dia a dia. Mas que bom, né, escutar de uma profissional da saúde, de uma médica, a relação, né, medicina e direitos humanos é uma coisa que está impressa, né, ali no trabalho, no dia a dia, na relação, na conduta, inclusive na conduta ética. Então, agradecemos a presença da Andréa. Com certeza o padre Cláudio Mota, né, que é o pároco aqui do Alto da Lapa, falou: olha, Andréa, vai lá, participa, será muito bom para você. Obrigado, Andréa, pela contribuição. Aqui, professores, permitam-me, não é para o comentário de vocês, é somente uma reflexão em 2 minutos para os nossos alunos de teologia refletirem. Eu estou aqui com o compêndio da doutrina da Igreja Católica. Compêndio é um manual, né, que expressa o pensamento social da Igreja. E aqui tem muito de história, viu, professor Tadeu? Muito de fato de direito. E aqui no capítulo 3º, eu só vou ler aqui para reflexão dos nossos alunos de teologia, que fala a pessoa humana e os seus direitos. Capítulo 3º do compêndio da doutrina social da Igreja, que diz o seguinte, o parágrafo 153. Professor Bruno, diretamente com o que o senhor falou no início da sua fala. A raiz dos direitos humanos, com efeito, há de ser buscada na dignidade que pertence a cada ser humano. O professor Bruno, inclusive, deu um conceito aqui de dignidade. Então, veja o que o documento da Igreja está dizendo, né? Que a raiz dos direitos humanos há de ser buscada na dignidade que pertence a cada ser humano. Vejam, a relação entre direitos humanos e dignidade humana, por um lado, é uma relação que ela é aberta, é uma relação que ela é promissora, é uma relação que ela deve ser muito fecunda. E é uma relação, professor Tadeu, extremamente histórica, porque os direitos são reconhecidos, os direitos são garantidos dentro de contextos. Muitas ciências procuram falar dos direitos. Claro, nós temos aqui o professor Bruno, né, como um profissional da área do direito, que é advogado, que é professor, etc. Eu posso falar dos direitos dos direitos humanos a partir da filosofia, a partir da psicologia, a partir da antropologia, né, e de várias outras ciências para falar. Aqui nós temos uma médica, que é a André, eu posso falar do ponto de vista da saúde. Quais são os direitos do humano? Agora, eu diria assim, queridos estudantes de teologia, fazer a relação entre dignidade e direitos humanos não é uma tarefa fácil para a teologia. Por quê? Porque o conceito ou a concepção que nós temos de dignidade do humano é uma concepção, muitas vezes, ela metafísica, né, de uma que eu diria assim, de uma antropologia ainda muito fechada, dentro da própria raiz dessa antropologia, se nós formos buscar em históricos, se nós formos recorrer à Sagrada Escritura. E aí nós temos um conceito ou uma percepção de dignidade que muitas vezes é desprovida de uma hermenêutica que foi perdida ao longo da história, que faz com que a dignidade do humano ela seja fechada, quadrada, dada, e que não nos permite pensar direitos que são garantidos atualmente. Vejam, aqui a questão ela é muito difícil. Se para as outras ciências fazer a relação entre dignidade e direitos humanos, para a teologia é um pisar em vidros ou pisar em ovos, não é uma coisa tão simples. Porque nós constantemente, por conta de contextos, de realidades, os humanos vão alcançando direitos humanos. A questão é, esses direitos que são garantidos, e são direitos humanos que têm um impacto direto na vida pastoral, por exemplo, para trazer a reflexão para o nosso mundo teológico, para trazer para o nosso mundo do sacramento, para trazer trazendo para o nosso mundo teológico, para a nossa atuação enquanto teólogos. Quer dizer, será que há algum direito que esteja desconexo com a dignidade? Ou será que são direitos alcançados
eles estão, do ponto de vista teológico, desconexos com a dignidade, por conta de uma leitura antropológica, que nos priva até de reconhecer o direito àquela pessoa. Porque o direito não é uma questão somente jurídica, é uma questão que vai muito além da questão jurídica. É uma questão social, uma questão política, é uma questão espiritual, acima de tudo. Então, aqui não é para... Senão iria longe. Eu sei que o professor Bruno, o professor Tadeu, mesmo o professor Hélio, na sua área, teriam muito o que falar, mas aqui eu deixo um ponto de reflexão para os nossos alunos de teologia. Porque falar de direitos humanos no mundo atual, com uma roupagem teológica desprovida de hermenêutica, isso nos priva de pensar humano de direitos, principalmente no momento atual. Isso nos ajuda a dizer que a teologia ela deve estar sempre aberta à reflexão e em diálogo com as ciências humanas. Em diálogo com as ciências. É que está o nosso universo e as ciências humanas está tão ali explícito com as ciências em geral. Como pensar, né, direitos então, no campo biológico e, ao mesmo tempo, pensar lá na dignidade, na nossa concepção teológica? São questões desafiadoras e que nos abrem, inclusive, uma discussão para a bioética. Né? Bom, aqui é só uma reflexão, eu vejo extremamente necessária, porque o compêndio nos apresenta isso, e que, com certeza, para nós, né, da área da teologia, é uma reflexão que ela merece muita discussão, de fato, e por aí. Bom, gente, o tempo está longo. Eu tenho a missão já de iniciar e de concluir, né? E, antes de tudo, eu queria pedir para os professores, né, que, até pela ordem de apresentação, professor Hélio, professor Bruno e o professor Tadeu, que deixassem-nos uma mensagem, né, uma mensagem final muito breve, e após a mensagem de vocês, aí, solenemente, cadê aqui o André, né, que está tão solene de hábito, né? Lembrei do André agora, e aí nós concluímos o nosso evento, a nossa mesa redonda de teologia. Então, por favor, professor Hélio. Está sem o microfone, professor. Está desativado. Bom, eu agradeço muito o convite. Primeira vez que eu participo desse modelo de mesa redonda. Deixo a mensagem para os alunos que é legal ver que eles têm interesse em participar, mesmo que o assunto muitas vezes é diverso do que a área de formação deles. E se eu tiver que deixar uma mensagem, eu acho que eu trabalhei na obra salesiana em Lorena e fui professor do colégio durante um tempo. E tinha um padre que foi meu diretor uma época, o padre Dilson Passos. E uma vez ele contou uma boa tarde que um seminarista perguntou para ele como que ele ia subir até a torre, uma torre muito grande que tinha na Alemanha. E aí ele respondeu, a pessoa respondeu que é um degrau por vez. Então não tem como chegar lá em cima sem caminhar. Então essa é a mensagem. Agradeço. Obrigado. Obrigado, professor Hélio. Então passo a palavra para o professor Bruno Criado, o famoso professor Bruno Criado. Ô, meu amigo, bom, antes de qualquer coisa, agradecer mais uma vez ao senhor, doutor Antônio Watson, meu querido amigo, foi uma honra, sério mesmo, estar aqui com o professor Hélio, professor Tadeu, professora Suilã, Karen, que noite espetacular, né? Que momento. Eu acho que vou seguir o caminho do professor Hélio. Poucas vezes eu tenho a chance de dialogar com os cursos de teologia, o curso de filosofia, e é aqui que se formam os futuros, né, líderes da congregação. E eu acho importante dizer algo. Eu tenho uma história nos salesianos. Parece que não, mas o meu pai foi interno no São Joaquim, junto com meu tio. Depois eles foram para o arquidiocesano no colegial em São Paulo, que é dos irmãos maristas, né, relativamente próximo, apesar de não ser o mesmo carisma, mas né, é da Santa Igreja. Eu estudei o pré, a escola inteira no INSA, Instituto Nossa Senhora Auxiliadora em Cruzeiro, fiz faculdade e mestrado no Unisal. E, meus amigos, na realidade, toda a minha formação, desde a minha casa até a escola e a faculdade,
foi com vocês. E certa vez eu perguntei ao meu avô do porquê meu pai e meu tio foram para o internato em Lorena. Meu avô falou assim para mim. Na realidade, ele pôs os meninos no internato em Lorena, não só pelos conhecimentos técnicos que eles aprenderiam lá, mas pelos valores. E é isso. Eu sempre brinco e falo isso para o Padre Sérgio, que é um exemplo disso para mim. Vocês que são padres, que serão padres, que estão em formação para tal, queira ou não, são sim a representação da credibilidade dessa instituição. Então, por isso mesmo, participar de um evento aqui na teologia me enche de orgulho, porque aqui estou vendo os homens que sempre foram referência para mim, desde a infância até hoje. Então, só tenho a agradecer por fazer parte dessa casa, principalmente por estar aqui essa noite. É essa a mensagem, meu amigo. Obrigado, Bruno, mais uma vez, querido, pela presença, tá? Um passo para o professor Tadeu. Pois não. O professor Antônio, então, mais uma vez, muito obrigado, né, pela participação, por essas reuniões, esses debates, né? E são muito saudáveis, né? Eles preenchem, vão saciando a sede e nos provocando, né? Particularmente por conta, sem dúvida, do espírito salesiano, né? De ir à luta, de ir ao trabalho. Vamos assobiando, mas vamos ao trabalho, né? Há muito o que fazer, né? E sobre a questão da escravidão, né? Nós temos ouvido, e à medida que vamos nos aprofundando, alargando os estudos, nós vemos como há, de fato, um clamor, né, no Brasil, com relação dos negros, um clamor dos negros, um clamor da mulher negra, sobretudo, né? É uma questão muito forte, né? E nós temos a nossa raiz cultural aí calcada, a América, né, e de todo o Ocidente, com a escravidão. Então, eu gostaria, né, de ousar, pedindo sua licença, professor Antônio Edson, né, de propor aí aos nossos estudantes de teologia, né, quem sabe nos encontramos para tratar do assunto. Quando São Paulo trata, né, do escravo, ele diz nem escravo, nem senhor livre, né? Mais de uma vez, Romanos, Gálatas, ele faz a menção ao escravo, né? Como entender esse escravo e como tratar desse assunto, né, nessas comunidades quilombolas, negros, diante deste espaço que nós temos vivido hoje, em que negros ocupam cargos mal remunerados, são os que morrem mais, né? Todos nós vindos da cultura de escravidão. Pensar este assunto como provocação. E apareçam em Lorena para fazermos uma roda de conversa, né, histórica. Muito obrigado. Obrigado, professor Tadeu. Obrigado, tá? Mais uma vez pela disponibilidade. Bom, eu queria encerrar uma mensagem aqui do Emerson, né, que ele é externo, eu acho que ele que colocou ali, mas olha que interessante. Sou aluno do 2º ano da Teologia Protestante, da Unifatecie, isso. A diversidade religiosa também é um assunto a ser amplamente conhecido para busca da paz coletiva e dignidade humana. Emerson, sem dúvida, aqui é um leque, é um assunto que você abre aqui para uma outra mesa, né, para falar dessa questão aqui da diversidade religiosa, né, que toca, sem dúvida, né, esses temas que estamos aqui conversando, é muito bem-vindo. Então, obrigado pela presença e obrigado por trazer também um elemento tão importante aí para a nossa mesa. Bom, queria novamente agradecer a presença do professor Hélio, professor Tadeu, professor Bruno, muito feliz com a contribuição de vocês, com o trabalho de vocês no Unisal, como o professor Tadeu bem recordou, os núcleos têm muito a contribuir, né, com essa formação de consciência, mas uma consciência que leve à prática, né, do nosso corpo docente, o nosso corpo discente, o nosso pessoal técnico administrativo. E aqui, né, pela primeira vez aqui com os nossos teólogos,
mas vimos não somente teólogos, mas gente de outros cursos de graduação do Unisal, pessoas externas. É sempre um prazer. E Emerson, sinta-se sempre convidado, acompanhe lá o site do Unisal, todo mês temos uma atividade aqui da teologia, tá? Então, agradeço pelo trabalho de vocês, tá, professor? Espero logo mais nos encontrarmos em Lorena. Espero que logo um evento presencial, né, para a gente trocar uma ideia. Queria agradecer, então, todos os alunos, os participantes, os professores. Professora Suilan, firme e forte aqui conosco, né, participando. A professora Karen, por todo o suporte, que sempre contribui conosco aqui. E falar que no próximo mês, no mês de junho, né, Karen, nós temos um novo evento, que é a questão da bioética. É um assunto muito pertinente para o mundo da teologia, como para qualquer uma outra ciência. Olha, a Adriana Caetano escreveu agora: obrigada pelos conhecimentos que nos proporcionaram. Sou do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Olha só. Tá vendo? Olha o assunto, além de interdisciplinar aqui, com alunos de vários cursos, de várias áreas de conhecimento. Que bom. Obrigado, Adriana, pela participação. Professora Suilan, ótimo evento. Beleza, Karen. Então, agora, obrigado. Só agradecer. Palavras para você. Só agradecer novamente a presença de todos. Já pedi licença para os professores Bruno, Hélio e Tadeu. Nós vamos disponibilizar o vídeo da noite de hoje também no canal Extensão do Unisal, do YouTube, para que outras pessoas também tenham acesso às informações, à discussão desta noite. Então, a partir de amanhã, no final da tarde, provavelmente, a gente corta aquela conversa inicial, a partir do momento que a gente começou, de fato, o evento, a gente disponibiliza, então, no canal Extensão do YouTube, para que outras pessoas possam assistir integralmente o evento também pelo YouTube. Tá certo? Então, peço a licença de vocês desde já, para que eu possa subir também neste canal. Tá bom? E agradecer mais uma vez a presença de todos. Provavelmente na quinta-feira, também no final da tarde, os certificados serão disparados automaticamente pelo Simpla, tá? Então, se alguém não receber, lá na página do evento também vocês encontram o nosso e-mail. É possível, pelo e-mail, se manifestar, dizer que não recebeu por algum motivo, e a gente pode resolver isso, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer estar com vocês essa noite. E no próximo mês eu conto com a participação aí de todos novamente. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Um bom frio aí para vocês. Bom vê-los. Boa noite. Bom frio para vocês.